Nós vamos falar de muitas coisas importantes aqui, que eu tenho certeza que vai fortalecer a vida de muitos. E vou pedir a vocês, foi compartilhado, foi postado aí no canal da Bispa, a Agenda 2, um documentário importantíssimo, um documentário que mostra exatamente o que está acontecendo agora, e tudo isso tem sido já programado, projetado, e existem propósitos totalmente satânicos, do qual somente nós, através do conhecimento, a Bíblia diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós vamos entender por que a família tem sido tão atacada, tem sido alvo, o que está acontecendo nas escolas, na educação nesse momento. A igreja, que é um dos fatores de maior inibição, é um dos maiores impedimentos que realmente essa agenda se cumpra de uma vez por todas, se estabeleça. O que está acontecendo agora é um propósito de enfraquecimento, de empobrecimento, da classe média. O porquê existe essa batalha, essa luta para impedir, roubar essa visão da prosperidade. Por quê? Porque quando você não tem prosperidade, você se torna vulnerável, fraco, e os poderosos vão dominando cada vez mais, e nós, a grande maioria, quando eu digo nós, eu retiro isso, nós vamos viver segundo a palavra, mas precisamos entender para que a palavra realmente esteja em nós, e nós vivendo, combatendo isso em nossos lares, combatendo isso em nossas casas, ensinando os nossos filhos, porque se nós não ensinarmos, existem aí professores, a educação, eles estão no meio da educação, estão nas escolas para doutrinar, tanto é que hoje não existe mais esse propósito de educação, existe uma doutrinação, existe uma disciplinar de uma forma como eles querem os nossos filhos, não é ensinar os nossos filhos realmente a educação, não, é ensinar aquilo que eles têm como propósito. Até por isso hoje uma criança, ela dificilmente a reprovação vai passando, que querem mantê-los lá dentro, querem mantê-los para esse propósito. Então nós precisamos entender o que está acontecendo. Por que eles não querem que você prospere, que o nosso país prospere, que nós sejamos um povo próspero? Então está lá, tudo arquitetado, e o que está acontecendo hoje é o medo, o pânico. Quanto mais medo, mais o governo cresce, mais a população enfraquece, mais o domínio deles se estabelece. É por isso que nós temos que realmente buscar ao Senhor. Eu quero falar sobre duas coisas. Primeiro, nós precisamos entender, é o que eu dizia agora há pouco, na live, que de onde virá o nosso socorro? Então, vamos ao Salmo 121, que diz assim, levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? Ou de onde virá o socorro? Aí o salmista diz o seguinte: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O nosso socorro, nós precisamos entender uma coisa de uma vez por todas.
o meu socorro, o seu socorro, o socorro da nação, o socorro do mundo, não vem dos homens, das autoridades, não virá do presidente, não virá do exército, não virá do judiciário, não virá da medicina, não virá da ciência. Se Deus vai usar alguns desses canais, é com Ele, que Ele faz. Mas tem que ficar estabelecido dentro de cada um de vocês, que o nosso socorro vem do Senhor. Por isso que nós precisamos clamar a Deus. O meu socorro, o seu socorro não vem da sua experiência, o nosso socorro não vem da força do nosso braço, o nosso socorro não vem das nossas habilidades, da nossa capacidade, da nossa experiência. O nosso socorro vem do Senhor. Está além dos montes. Viu? Está além daquilo que os nossos olhos enxergam. O nosso socorro vem do Senhor. Eu estava dizendo agora há pouco, e eu vou postar no meu canal, talvez no YouTube, logo mais, quando eu encerrar aqui, talvez no YouTube, talvez no Telegram, acompanha se você não está inscrito no meu canal do YouTube ou do Telegram. Eu vou compartilhar com vocês, eu recebi um depoimento, um testemunho de um médico. Eu quero que você preste bastante atenção no que eu vou te falar, para que isso realmente entre dentro de você, no teu espírito. O médico está dizendo o seguinte, olha que coisa linda, né? Ele está compartilhando uma experiência maravilhosa que ele teve em um dos seus atendimentos, seus casos na enfermaria do hospital e UTI e etc. Então ele está dizendo o seguinte, que ele chega numa visita de rotina na enfermaria e ele se depara com um senhor de 84 anos, totalmente deformado. Totalmente deformado. O inchaço era tão grande que ele não conseguia distinguir o rosto daquele senhor, porque tudo se fechou, a língua inchou, a língua estava para fora, os lábios colados, o corpo. Ele disse que até para enterrar daria trabalho por causa do tamanho do inchaço daquele senhor. E a sonda, que ele se alimentava pela sonda. E quando ele olhou aquele senhor, bateu uma indignação dentro dele, mas por que esse senhor está aqui? E ele foi falar com o médico responsável, colega de trabalho, e questionar o porquê que aquele senhor estava ali. E aí o médico responsável pela UTI, ele disse o seguinte, ele disse, doutor, acabou de chegar um jovem de 27 anos, e nós, infelizmente, temos que fazer uma escolha. Olhamos, o jovem tem 27, esse senhor não tem muita perspectiva de vida, e está desenganado. Então, desocupa a UTI, tira esse senhor do tratamento intensivo, e coloca ali para morrer. E coloca o jovem. Então é mais ou menos o que acontece hoje. Se escolhe quem vai viver e quem vai morrer. É o que está acontecendo aí. Né? Há uma decisão de poucos. É como se os homens definem quem vai viver e quem vai morrer. Mas aquele médico indignado e com o coração
cristão. Ele disse, até inclusive ele fala, eu quero compartilhar uma dessas experiências e dessas coisas que acontecem na medicina, dos milagres que acontecem na medicina. Ele, com aquela indignação e não tendo muito o que fazer, porque aquele senhor estava desenganado e o quadro dele era muito grave, e não tinha o que ser feito, então ele teve uma atitude de fé. E ele escreveu 2 versículos, a frase de 2 versículos, que pelo que ele relata ali, eu acredito que seja esses versículos aqui, tirando o Senhor é a minha luz, é a minha salvação. De quem terei medo? Ele colocou aqui, o Senhor é a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, ou a força da minha vida. A quem temerei? Ele pegou essas 2 frases e colocou em letras maiores e pediu que todos aqueles que fossem visitar sussurrasse essas frases nos ouvidos daquele paciente terminal. Porque ele disse, é sabido que quando está em coma, você pode falar que eles estão ouvindo, a alma dele está ouvindo. Ele está recebendo aquela palavra. E aí, ele pediu, e quando ele foi pedir a enfermeira para que ela também fizesse, a enfermeira ficou brava com ele. E disse, eu tenho enfermaria inteira para cuidar, se você quer pedir para eu fazer... declarar essas frases, tem mais que fazer. E aí a enfermeira foi e relatou à direção do hospital o absurdo que o médico estava fazendo. E aí aquele médico, ele foi motivo de chacotas, de zombarias, de críticas, de risadas, porque ele receitou. Mas aí ele pegou o receituário, e estabeleceu exatamente aquilo como uma receita, como um tratamento. Agora era uma prescrição médica. Ele colocou de 6 em 6 horas, eu quero que se declare essas palavras no ouvido dele. De 6 em 6 horas é para dizer, o Senhor é a minha força, de quem terei medo? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? E aí, como um receituário médico, não tinham como não fazer. E aí, os familiares que vinham visitar, os enfermeiros, porque pela medicina não tinha mais o que fazer. A medicina, ele só estava ali no paliativo. E aí, nos primeiros 5 dias, desinchou o rosto, a face. Aquele senhor já tomou forma. A fisionomia dele tomou forma. Nos próximos 5 dias, desinchou o corpo. E ele já, que estava sendo alimentado por sono, ele já pedia água e comida. Nos próximos 5 de 10 dias, em 15 dias, aquele senhor estava recebendo alta da UTI, ou alta do hospital, já de pé, glorificando, agradecendo, falando, agradecendo ao médico pelo tratamento, porque ele ouviu tudo aquilo. E aí, se tornou, ele disse assim, eu não fiz nada. Isso é um milagre. Porque eu, pela medicina, eu não fiz nada. O que eu fiz? Não fiz nada, não tinha o que fazer. O que eu fiz? Declarei a palavra.
A palavra tem poder. E aí aquele senhor que foi motivo de chacotas, de zombaria, aquele médico que foi motivo de chacotas, de zombaria, agora todo mundo perguntava, queria saber qual é a reza que ele fez, qual é a oração que ele fez, quais são os versículos que ele usou, qual é a palavra que ele declarou. Aí os médicos queriam saber, os enfermeiros queriam saber, os pacientes queriam saber, os familiares queriam saber. Porque é isso que acontece quando você coloca em prática a palavra. Quando você fica com a palavra. Quando você faz da palavra o seu primeiro recurso. Primeiro você é alvo de zombaria. Você é alvo de crítica. Vão zombar, vão criticá-lo. Vão chamá-lo de fanático. Vão chamá-lo de uma série de... Vão intitulá-lo das formas mais ridículas. Mas quando o resultado aparece, quando o milagre, a mudança, a transformação aparece, é isso, todo mundo quer saber o que você fez, todo mundo quer a receita, todo mundo quer saber que oração é essa, que reza forte é essa. É isso que acontece. E aí todo mundo perguntando, querendo saber, né? Qual que é essa oração? O que o senhor falou? O que o senhor fez? Porque um senhor de 84 anos, desenganado, que se levantou e saiu, recebeu alta, foi viver. Depois ele diz que logo mais estava namorando o Senhor, com sonhos, vivendo a vida. Não, a vida de ninguém está nas mãos de homens. Por isso que você tem que tirar a sua vida das mãos dos homens, colocar nas mãos de Deus. Pelos homens, aquele homem foi tirado da UTI para morrer. Escolheram, os médicos escolheram quem ia viver, quem ia morrer. Aqueles que seriam tratados de forma adequada e quem não seria. Então quer dizer, ele não tem muita perspectiva de vida, então tira ele, coloca outro que tem mais perspectiva de vida. Querido, a vida e a morte quem dá é Deus, quem tem o controle é Deus. Por isso que nós não podemos estar com a nossa vida nas mãos dos homens e sim nas mãos de Deus. Eu quero que você fique com a palavra, eu quero que a palavra entre em você. Talvez você esteja doente, talvez você tenha um familiar internado. Talvez você tenha um parente seu internado por Covid ou qualquer outra enfermidade. Esteja desenganado. A palavra pode curá-lo. O médico está dizendo, vou postar daqui a pouco nas minhas redes sociais. Vai lá no meu canal do YouTube, no Telegram também, pode acompanhar, mas vai no YouTube, que vai estar lá postado, você vai poder assistir esse médico falando. E ele diz, eu não fiz nada. Deus fez. A palavra fez, porque eu não tinha o que fazer. E o que esse homem receitou? O que esse médico receitou? A palavra. O Senhor é a minha força, é a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a força da minha vida. De quem recearei? E a palavra se materializou. A palavra se cumpriu. E é isso que precisa entrar. Ontem, nós ouvimos a bispa, quem estava conosco na transmissão, com a bispa no culto, nós ouvimos um testemunho, a bispa compartilhando, de um milagre num momento como este. Ação sobrenatural de Deus num momento como este. Porque tudo está parado. As igrejas, nesse momento, estão impossibilitadas de realizar seus cultos. Mas continuamos trabalhando, tentando socorrer pessoas, ajudar pessoas, como nós temos mostrado. Mas não temos tido condições de estar as pessoas presencialmente na igreja e etc. E as contas não pagam, as despesas não param. E aí, o que nós temos feito? Sem cessar, orado.
orado, clamado, cultos em cima de cultos, declarado a palavra, profetizado, declarado que nós não estamos nas mãos dos homens e sim estamos nas mãos de Deus, declarado que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. E aí, Deus nesse momento usa uma pessoa que vem movida pelo Espírito, e num momento como este, e entra em contato com a igreja, pergunta o que a igreja precisa, e com a liberalidade, movido pelo Espírito, assume o aluguel da igreja de São Paulo, o aluguel da igreja de Guarulhos, de Osasco, de Santo André, e mais os IPTUs, e ainda fez uma oferta para deixar de sobra. Diga para mim uma coisa, isso tem a mão de Deus ou não tem as mãos de Deus? Quem faz isso num momento como este? Porque um momento como esse as pessoas estão pensando assim, preciso guardar, preciso reter, porque eu não sei como vai ser. Eu preciso me precaver, me prevenir, porque eu não sei como será. Não. Ouviu a voz do Espírito. Cuida do que é meu, que eu cuido do que é seu. Cuida do que é meu, que eu cuido do que é seu. Aí, a bispa deu esse testemunho ontem. Quando foi à tarde, outra pessoa entrou em contato e disse, eu quero assumir o aluguel de Catanduva, de Guapiaçu e da igreja da Nossa Senhora da Paz em São José do Rio Preto, mais 3 igrejas. Eu quero assumir. E já fez a oferta. Depois, outras pessoas entram em contato. Eu quero assumir os compromissos que a igreja assumiu com as cadeiras todas novas dos templos que foram abertos, foram colocadas poltronas novas no templo em São Paulo. E isso é um investimento alto, são mais de 80 mil de compromissos assumidos. A pessoa disse, eu quero assumir. Eu quero assumir. Outros, eu quero assumir a despesa de água. E um mover de Deus. Um mover. Pessoas que nesse momento estão se permitindo serem movidas, tomadas pelo Espírito Santo e se fazendo um canal de bênção na obra do Senhor, cuidando do que é de Deus, porque quando você cuida do que é de Deus, Deus cuida do que é seu. Isso é muito forte. E tem uma mensagem para nós aqui. Eu quero deixar 2 coisas para você. O que nós temos feito? Orado, clamado a Deus. Aquilo que muitas pessoas acham que não são importante, que não é importante, oração, é mais importante e pode definir, é como Moisés no alto do monte com as mãos estendidas e Josué na guerra lá embaixo. Enquanto Moisés estava aqui com as mãos estendidas, Josué estava vencendo no campo de batalha. Quando as mãos de Moisés abaixavam aqui no monte, no campo espiritual, Josué perdia. A batalha foi vencida aqui no campo espiritual. Não foi lá no campo de batalha físico. Foi vencida aqui. Então, enquanto nós estamos orando, Deus está agindo.
Deus está se movendo. Enquanto nós estamos dando a Deus aquilo que Deus espera de nós, Deus está cuidando, usando canais, usando instrumentos para cuidar. Então eu quero deixar essa mensagem para você. Duas coisas. Se Deus cuida deste templo, se Deus cuida do que é seu, da sua obra, se Deus cuida do templo físico, Ele não vai cuidar do templo do Espírito que é você? Vou repetir a pergunta. Se Deus cuida deste templo, se Deus cuida da sua obra, Ele não vai cuidar do templo do Espírito que é você? Ele não vai suprir as tuas necessidades? Se Deus supre as necessidades desse templo, Ele não vai suprir as tuas necessidades como templo do Espírito Santo? Vai. Por isso que se envolva com a coisa certa. Se envolva com aquilo que resolve. Ficar fazendo declarações, revolta. Nós nos indignamos, todos nós nos indignamos com muitas coisas que estão acontecendo, mas não adianta. A indignação tem que nos mover a buscar a Deus. Respostas de Deus, definições de Deus. As mudanças que só Deus pode operar. As transformações que só Deus. Governo nunca mudou a vida de ninguém. Quer saber, você, o que o governo fez por você até hoje? Então para que ficar esperando resposta de governo? O governo nunca fez nada por você, nunca mudou a tua vida, nunca colocou comida na tua mesa. Então por que indignação com o governo? Busque a Deus, busque o governo do alto. Se envolva com as coisas que vão resolver. Se Deus cuida desse templo, Ele não vai cuidar do seu? Ele não vai cuidar de você? E aí, a outra questão. Imagine essas pessoas que num momento como esse são movidas pela fé, movidas pela palavra. Imagine o quanto essas pessoas não estão sendo abençoadas. E o quanto essas pessoas não têm sido abençoadas. Isso é viver por fé. Porque muitos poderiam estar dizendo nesse momento assim, não, eu vou recuar, é momento de prudência, é momento de precaução, porque a gente não sabe como vai. E tem gente dizendo, não, estou nas mãos de Deus. O Deus que proveu até agora vai continuar provendo. Deus manda, Deus provê. A porta que Deus abre, ninguém pode fechar. Quando nós sempre usamos uma frase aqui com vocês, que uma porta, um negócio, um cliente, uma pessoa, uma ideia, pode mudar completamente a tua realidade. Deus pode mandar uma pessoa, Deus pode mandar um cliente, como pode mandar um monte nesse momento. Ah, mas como, bispo? Isso é fé natural. É a mesma coisa da igreja dizer assim, mas como vai acontecer? Não pode nem abrir as portas. Como aqui nós estamos de portas fechadas. Mas Deus está cuidando. Deus está suprindo. Deus está provendo. A igreja depende de Deus. Não, a igreja não depende de homens, a igreja depende de Deus. Se Deus vai usar homens, se Ele vai usar os seus instrumentos, é com Ele. Mas a igreja depende de Deus. Você precisa aprender a depender de Deus. Aprender a viver por fé. Uma porta, um negócio, um cliente, uma ideia, uma pessoa. Deus usou uma pessoa para suprir a necessidade, nesse momento, sanar os aluguéis
de 4 grandes igrejas e outro de 3 igrejas, que são valores altíssimos. Imagine você quanto é o aluguel dos templos, São Paulo, Osasco. Quem faria isso agora? Tem gente que nem se tivesse dinheiro faria. Nem se tivesse muito, transbordando faria. Para você ver como Deus move, como Deus cuida. Nós precisamos aprender que teve a primeira pesca maravilhosa. Na primeira pesca maravilhosa, os discípulos estavam frustrados, recolhendo e lavando as redes pela manhã, porque tinham tentado uma noite inteira e não haviam pegado nada. Aí Jesus vem, entra no barco. Jesus vem, entra no barco e diz assim, ó: tendo acabado de falar, disse a Simão: vá onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu que estás dizendo isso, vou lançar as redes. Ou seja, quer dizer, eu vou contrariar as perspectivas, porque eu já tentei. Eu vou contrariar minha experiência de pesca, porque eu já tentei. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes, que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco, para que viesse ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de começarem a afundar. Quando fizeram aquilo que o Senhor mandou, que o Senhor direcionou, a quantidade, um verdadeiro cardume. Olha agora a segunda. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram: nós vamos com você. E eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, eles estavam na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Você vê, Jesus estava ali, estava na praia, está pertinho deles, mas eles não reconheceram. Será que Jesus não está pertinho aí, muitos não reconhecem que Ele está? Será que muitos não têm conseguido enxergar, o poder de Deus não está limitado? Não está em lockdown, não está impedido de agir? Ele lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? Talvez Deus está perguntando isso para você. Você tem algo para comer? Eles responderam que não. Eles também não tinham nada para comer. Eles não tinham como matar a sua fome. Ele lhe disse: lancem a rede ao lado direito do barco e vocês encontrarão. Quem deu a direção? Quem deu a direção? Quem sabia que era do lado direito? Quem sabia que se eles lançassem, o Senhor ia abençoar? Eles a lançaram e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia, estava ali pertinho. A 90 metros da praia, uma pesca gigantesca ali pertinho, olha que lindo. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre brasas. Vou repetir, quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre as brasas e um pouco de pão. Na verdade, eles estavam pescando, estavam pegando peixe, Deus já tinha preparado ali para eles pão e peixe. Mas aí o Senhor disse, olha que lindo, disse-lhe Jesus: traga alguns peixes que acabaram de pescar, traga para mim. Traga o que você acabou de pescar para mim. Simão Pedro entrou no barco, arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia. Tinha 153
grandes peixes. 153 grandes peixes. Primeira pesca, um cardume. Segunda pesca, 153 grandes peixes. A pesca antes tinha sido fracassada, frustrada. Aí, só para a gente definir, diz assim: quando Jesus e seus discípulos, Mateus 17, 24, chegaram a Cafarnaum, os coletores de impostos de 2 dracmas vieram a Pedro e perguntaram: o mestre de vocês não paga o imposto do templo? Aí no 27 diz: mas para não escandalizá-los, vá ao mar e jogue o anzol, tire o primeiro peixe que você pegar, abra-lhe a boca e você encontrará uma moeda de 4 dracmas. Pegue-a e entregue a eles para pagar o meu imposto e o seu. Era 2. Como é que o senhor sabia que tinha 4? Uma moeda de 4 dracmas dentro da boca daquele peixe. E foi e pagou o imposto de Jesus e o imposto de Pedro. Sanou aqueles compromissos. Aonde o senhor quer chegar com isso, bispo? Ele não pode fazer a mesma coisa agora? Hã? Ele não pode abençoá-lo se você se envolver com as coisas certas, não com os problemas. Ele não pode abençoá-lo. E um verdadeiro cardume de peixe, negócio, cliente, porta aberta, ideia, gente para te beneficiar, gente para te ajudar, gente para te abençoar. Ele não pode agora, num momento como esse, operar um milagre na tua vida e você fazer negócios grandes, com 153 grandes peixes. Negócios, clientes, vendas, recurso, dinheiro. Ele não pode mandar um que resolve o teu problema? Um peixe. Quando as pessoas estão negociando, aí ela fala: ó, peguei peixe grande. Ele não pode mandar um peixe grande para você? Ele pode. Só que você precisa se envolver com as coisas certas. Talvez está aí recebendo uma mensagem atrás da outra, se intoxicando de mensagens. Talvez muitos julgam que nesse momento as orações não sejam tão importantes, que não vão resolver. Está aqui o exemplo. E que sirva isso também de exemplo para outros, das duas formas. Está o exemplo. O que a igreja está fazendo? Orando. Uma pessoa pagou o aluguel São Paulo, Guarulhos, Osasco e Santo André. Uma outra pessoa pagou o aluguel de Catanduva, Guapiaçu e Nossa Senhora da Paz de São José do Rio Preto. Uma outra pessoa assumiu os compromissos das poltronas. Mais de 80 mil de compromisso que a igreja tinha. Outras, a água. São pessoas que são dizimistas, são pessoas que são ofertantes e são pessoas que estão andando a 1 milha a mais. Ouvindo a voz de Deus. Se feito instrumentos na obra do Senhor. Serve de exemplo para outros. Seguir o mesmo exemplo, mas serve também para uma reflexão. Se Deus cuida deste templo, não vai cuidar deste templo? Deste templo? Você é templo do Espírito. Se Ele prover as necessidades deste templo, Ele não vai prover deste templo? Deste templo? Será que não? Cuidado com o que sai da sua boca. É o momento de liberar as palavras certas. Porque no momento como este,
Talvez muitos diriam assim, primeiro é até difícil, né? A pessoa que é incrédula fala assim, mas como é que pode? Como é que pode? Pode. Deus não está limitado. O poder de Deus não está limitado. Ele cuida de quem Ele quer. Ele faz da forma que Ele quer. E Ele usa quem Ele quer. Ele levanta quem Ele quer. Você já parou para pensar se uma pessoa, cada uma dessas pessoas que sanaram os compromissos para fazer isso, para pagar esses aluguéis, elas não estão cuidadas? Deus não tem prosperado essas pessoas? Deus não tem cuidado dessas pessoas? É isso que se envolver com a fé. É isso que é viver por fé, é batalhar, é o bom combate da fé. Agora, traz para a tua vida também. Se Deus está suprindo aqui, não vai suprir aí? Se Deus está suprindo quem está se fazendo instrumento do Senhor, nesse momento, continua abençoando e cuidando, não vai cuidar de você? Mas cuidado, porque aquilo que nós estamos fazendo, Deus está ouvindo. Aquilo que tem saído da nossa boca, Deus está ouvindo. Você sabe que, eu vou ler um negócio aqui bastante interessante para você, está em João 20, 26 diz assim, uma semana mais tarde, seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, diga comigo, apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou. Pôs-se no meio deles e diz, paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé, coloque o seu dedo aqui. Veja as minhas mãos. Estenda a mão e coloque no meu lado. Sabe por quê? Porque Jesus ouviu a incredulidade de Tomé. E mesmo de porta fechada, Jesus não estando presente no que saía da boca deles, o Senhor sabe de todas as coisas. Ele tinha ouvido Tomé. Tomé dizendo, eu não acredito que ele ressuscitou. Eu não acredito que isso tenha acontecido. Não acredito, só se eu ver. Só se eu ver, colocar minha mão lá. Só se eu tocar. Aí Jesus entra e diz, coloque seu dedo aqui. Veja as minhas mãos. Estenda a mão e coloque no meu lado. Vem cá, põe aqui. Aí disse o quê? Pare de duvidar e creia. Disse o quê? Pare de duvidar e creia. Por isso, cuidado com o que está saindo da sua boca. Você pode estar de porta fechada aí, trancado dentro de casa, e Deus está ouvindo. Ah, mas como é que nós vamos fazer? Como é que nós vamos sair? Ah, mas para o outro é fácil. Ah, mas para o outro tem isso. O outro tem dinheiro, o outro tem recurso. Ah, mas para eles é mais... Para de duvidar e creia. Traz para a tua vida, acredite na tua vida, declare, diga diferente, o mesmo Deus que proveu, o mesmo Deus que tem cuidado, vai cuidar de mim. O mesmo Deus que Ele serve é o Deus que eu sirvo. O Deus que tem cuidado da igreja, o Deus que tem cuidado do ministério vai cuidar de mim. O Deus que tem provido para eles vai prover para mim. Pare de duvidar e creia. Para de ser Tomé, para de ser incrédulo. Se envolva nas batalhas certas. É o que foi dito ontem, queridos. Cuidado para não travando a batalha errada, a guerra errada. Talvez você está aí, porque não sei o que, o fulano, porque o Dória, porque eu não sei o que. Vai sair o Dória, vai sair o Bolsonaro, vai sair, vai continuar a mesma. Desculpa a palavra, a mesma situação. Que a vontade é falar a mesma porcaria. Porque a nossa esperança não está nos homens. Deus precisa governar
nossas vidas, Deus precisa governar lá fora. Deus precisa intervir por amor aos seus. Nós precisamos orar. Bispo, temos que agir? Temos que agir. Mas orar mais o quê? É momento de buscar direção para não agir na carne, para não agir na força do braço. O que nós estamos fazendo nesse momento? Orando como nunca, clamando como nunca. E Deus está movendo lá fora. Quando nós estamos na presença de Deus, como nós estamos aqui, num momento como esse, nós estamos aqui, Deus está movendo lá fora. Deus está agindo lá fora. Deus está tocando pessoas lá fora. Aí Tomé disse assim, disse-lhe Tomé, Senhor, Senhor meu e Deus meu. Um incrédulo, que era hipócrita. Então Jesus lhe disse, porque você me viu, você creu. Diga comigo, felizes os que não viram e creram. Primeiro eu creio, depois eu vejo. Isso é fé. Eu creio, depois eu vejo. Quem precisa ver para crer não é fé. Jesus realizou na presença de seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados nesse livro, muitos outros milagres. Agora eu vou dizer para você duas coisas desse sermão. Primeiro, pega o exemplo do médico. Você vê que a própria medicina está escolhendo as autoridades estão escolhendo quem morre e quem vive. Quem é vacinado, quem não é. Querido, sai das mãos dos homens, se coloca nas mãos de Deus. Sai. O senhor foi tirado da UTI, porque disse, ele não tem perspectiva de vida. Tira e coloca outro. E já tiraram para morrer. O que o médico fez? Prescreveu a palavra de Deus. E mandou declarar todo o tempo a palavra. Declare na tua casa. Declare na tua casa. O Senhor é a minha luz. O Senhor é a força da minha vida. A quem temerei? O Senhor é a minha salvação. De quem recearei? Declare. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Declare a palavra. O médico foi motivo de chacota, de crítica, de zombaria. Mas depois que o milagre aconteceu, todo mundo queria saber. Que oração é essa? Que receita é essa? Quais foram as palavras que o Senhor declarou? Aonde está isso? Primeiro riram, zombaram, depois queria imitar, seguir os passos dele. Segunda coisa, se Deus tem usado pessoas para cuidar desse templo, não vai usar para cuidar de você? Não vai cuidar desse templo? Não vai prover na sua vida? Deixa Deus dirigir a tua vida. Tem várias lições aqui para nós. E você que está abençoado, deixa Deus te usar para abençoar ainda mais. Deus usou uma pessoa para pagar o aluguel. Taquari, São Paulo, Guarulhos, Osasco, Santo André. Deus o levantou outra pessoa para pagar o aluguel de Catanduva, Guapiaçu e Paz. Deus usou outra pessoa para pagar, assumir um compromisso que a igreja tinha assumido de cadeiras de mais de 80 mil. A pessoa assumiu. Para pagar as contas de água. Deus usou. Uma porta, um negócio, uma pessoa, um cliente, uma venda pode suprir o seu mês. Deus pode mandar uma pesca de um cardume, pode mandar de 153 grandes peixes, ou pode ser um que resolve o teu problema. A exemplo de Jesus. Pode ser um que resolve o teu problema. Pense nisso.
Deixa entrar no teu espírito. Deus é Deus. Feche seus olhos. Aliás, vamos repetir aqui a oração de Abacuque. Oração do profeta Abacuque. Senhor, ouvi falar da tua fama. Tremo diante dos teus atos. Senhor, diga comigo, repita comigo, realiza de novo, em nossa época, as mesmas obras. Faze-as conhecidas em nosso tempo. Em tua ira, lembra-te da misericórdia, Senhor. As mesmas obras conhecidas no nosso tempo. Faz de novo, Senhor. Realiza de novo. Na nossa época. Traz para a tua vida. Realiza de novo. Agora na minha vida, Senhor. O Senhor pode. Com seus olhos fechados. Cuidado. Cuidado com o que tem saído da sua boca. Talvez nesse momento você está distraído. Indignado com o governo, indignado com o prefeito. Bispo, mas não é de ficar? Muitas vezes ficamos sim, mas só indignação nessa direção não vai resolver o teu problema, não vai mudar a tua vida. Às vezes você libera palavras, esse ordinário, esse vagabundo, esse burro, esse estúpido do fulano, não adianta. Usa a tua boca para dizer: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Usa a tua boca para dizer: eleva os meus olhos para os montes de onde me virá o socorro. Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Usa a tua boca para declarar: o Senhor é a minha luz. É a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a força da minha vida. De quem recearei? Usa a tua boca para dizer: faça de novo, Senhor. Realiza de novo. Realiza de novo. Em nossa época, as mesmas obras. Faz conhecido em nosso tempo, Senhor. Faça de novo, Senhor. Faça na minha vida. Me usa, Senhor. Já parou para pensar? Por isso que a gente tem que abrir o coração. Quanta gente tem sido um canal de bênção na igreja nesse momento. Um instrumento. Como Deus tem cuidado de pessoas, abençoado, prosperado ao ponto de ela ter para transbordar num momento como este. E acredito que muitos não estão dando de sobra, não. Mas estão praticando a fé. Isso é formidável, isso é um exemplo para nós. Se Deus cuida desse templo, Ele não vai cuidar desse templo que é você? Se envolva na batalha certa. Certifique-se que você está na guerra certa. Certifique-se que as palavras que têm saído da sua boca são palavras de fé e não de incredulidade. Certifique-se que o que tem saído da sua boca são palavras de fé e não simplesmente palavras de indignação contra A, contra B, contra C. Certifique-se e faça sair pela tua boca palavras que movem os céus em teu favor. Você que é um trabalhador, você que é um empresário, você que é um comerciante, um profissional liberal, vai lançar suas redes. Vai lançar, Deus pode fazer agora. Ah, como, bicho? Está tudo fechado. A igreja também está fechada e Deus está operando. Deus está usando. Deus pode fazer agora. E também tem outros que podem deixar Deus usá-lo como um instrumento, como um canal nesse momento. E Deus vai continuar movendo através da tua vida. Deus vai continuar cuidando. Deus provê, Deus cuida. Fala com Ele. Para nesse momento e fala com Ele.
Talvez Deus está dizendo para muitos agora, como disse para Tomé: pare de duvidar. Eles estavam todos de portas fechadas, trancados lá dentro. Mas o Senhor ouviu a incredulidade e as palavras que saiu da boca de Tomé. Você acha que porque você está trancado dentro de casa, você acha que porque você está fechado aí, ninguém está te ouvindo? Deus está te ouvindo. E Ele está ouvindo se são palavras de fé ou palavras de incredulidade. São declarações de fé ou declarações de incredulidade? Não, querido, coloca a sua vida nas mãos de Deus. Viu? Coloca a tua vida nas mãos de Deus. Primeiro, para quem está doente, a prescrição da palavra. Assim como você toma remédio de 6 em 6 horas, foi isso que o médico fez. 6 em 6 horas eu quero que declare a palavra nos ouvidos dele. 6 em 6 horas eu quero que declare essas palavras no ouvido dele. E vai entrar na alma dele. Aqui de 3 em 3 horas está tendo uma oração e um culto. Prescrição para você. Prescrição. Deus pode, uma pessoa, uma porta, um negócio, um cliente, pode mandar um cardume nesse momento. Pode mandar 153 grandes peixes para você nesse momento. Ou pode mandar aquele um que resolve o teu problema. Você meditou aqui comigo. Só coloque a sua vida no lugar certo. E certifique-se que você está na batalha certa. Que você está combatendo o bom combate. O combate da fé. Fazendo declarações de fé. E diga aí, agora, eu creio nesse mesmo Deus. Eu creio, Senhor, nesse mesmo Deus. O Deus que tem sido com o ministério. Seja comigo, Senhor. O Deus que tem cuidado da tua igreja, cuida de mim, Senhor. O Deus da Bíblia. Diga, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Diga, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Diga, o Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha força, a força da minha salvação. De quem terei medo? Diga, faz de novo, Senhor. Faz de novo na minha vida, faz de novo, Senhor, as mesmas obras, no meu tempo, na minha época, na minha vida. Faz de novo, Senhor. Rasga o teu coração. Deus quer te responder. Você pode ter uma semana incrível, uma semana poderosa, uma semana extraordinária, uma semana de experiências gloriosas, que é o que nós vamos determinar agora. Meu Deus, Senhor, nós só temos o Senhor. Dê a ela uma semana poderosa, uma semana milagrosa. Oh meu Deus, uma semana surpreendente, uma semana de milagres, Senhor. Dê a ela, meu Pai, oh meu Deus, que saia a incredulidade, que saia esse medo, medo de não acontecer, medo de não mudar, medo de não resolver, medo das suas necessidades não serem supridas. Não, Senhor. Não, o Senhor está, os teus olhos percorrem a terra, o Senhor sabe tudo que acontece sobre a terra. O Senhor tem procurado corações dedicados, homens e mulheres com coração dedicado, para que o Senhor possa se mostrar forte, poderoso. Abençoe, Senhor. Manda esse cardume, manda esses 153 grandes peixes, manda esse que vai resolver o problema dela. Uma porta, um negócio, um cliente pode mudar tudo, Senhor. E eu declaro isto. Eu declaro a tua palavra. Eu declaro com ela. Eu profetizo com ela. O Senhor é o nosso pastor e nada vai nos faltar. O nosso socorro vem do Senhor. Abençoe, Senhor, cada pessoa. Visita cada um aonde quer que estejam. Socorre a cada um. Provê na vida de cada um. Opera o milagre na vida de cada um, Senhor. Opera, Senhor. Opera. Manifesta a tua glória e o teu poder. Aqui estamos nós na fé, Senhor.
Aqui estamos nós. Nós só temos o Senhor e ninguém mais. Cuida do teu povo. Supra as necessidades do teu povo. Supra as necessidades do teu povo. O Senhor pode mandar, mostra onde ela vai lançar a rede dela, mostra onde estão os peixes dela, mostra onde está esse um peixe que vai resolver o problema dela, porque o Senhor faz as mesmas coisas. Estou acabando de dar um testemunho a elas, a história se repetindo. O Senhor moveu uma pessoa, depois moveu outra, depois moveu outra, e pessoas estão sendo movidas a suprir as necessidades da tua obra. O Senhor pode fazer o mesmo na vida dela, assim como pode levantar outros e fazer mover outras pessoas a ser esse canal, este instrumento, esse canal de bênção para a tua obra que não para. E essa corrente, o Senhor usa os seus instrumentos, o Senhor usa canais, e o ciclo da abundância não cessa, mesmo em tempos de escassez, mesmo em tempos, meu Pai, de caos. O ciclo da abundância não cessa. Abençoe cada um. Que essa palavra entre no coração dela. Que está trancado, não impede o Senhor de ouvir. Talvez eles estão trancados dentro de casa. Muitos estão. E o Senhor está ouvindo cada palavra. E talvez nesse momento o Senhor diz: pare de duvidar. Creia. Somente creia. É o que Deus está dizendo a você. Pare de duvidar. Somente creia. Pare de duvidar. Somente creia. E Deus vai prover. Acredite nisso. O que você não pode fazer, Deus pode. Só diga isso. Diga isso. Tu podes, Senhor. A mudança que eu preciso. Tu podes. O milagre que eu espero. Diga a Ele: Senhor, vem me socorrer. O meu milagre, Senhor, eu tomo posse. O meu milagre, Senhor, Eu tomo posse. eu tomo posse. A vitória que eu preciso. A vitória que eu preciso, eu tomo posse. A minha bênção, Senhor. A minha bênção, Senhor, eu tomo posse. Abra as mãos. Abra as mãos para receber. Receba aí na sua casa. Receba onde você está. Pare de duvidar. Tão somente creia. Pare de duvidar. Tão somente creia. Se Ele cuida deste templo, Ele vai cuidar desse templo. Se Ele tem usado outros, Ele pode usar você. Deixa Ele te usar. Seja abençoada onde você estiver. Que você tenha um dia e uma semana de milagres. Que você tenha um dia e uma semana de experiências poderosas. Que você seja surpreendido. Em nome do Senhor Jesus, com bênçãos estrondosas. Que Deus te surpreenda. As mãos do Senhor não estão encolhidas para que Ele não possa abençoar.
Então somente creia. Apenas creia. Não duvide. Seja abençoado. Eu abençoo o seu dia, sua semana. Abençoo sua vida, sua casa, seu trabalho, a obra das suas mãos, seus negócios. E que Deus, o Deus da provisão, venha prover todas as tuas necessidades. O meu Deus, segundo as suas riquezas, que Ele supra todas as suas necessidades e faça de você um canal para transbordar no reino. Um instrumento para transbordar no reino de forma surpreendente, poderosa, milagrosa e sobrenatural. Diga: eu creio, recebo e tomo posse. Amém? Amém, amém para Jesus.